Então, vamos lá. Por que é importante eu reaplicar os dividendos? Porque a diferença é muito grande. A diferença é muito grande, cara, de você não reaplicar os dividendos. Então tem gente que só quer retirar os dividendos, mas não, você precisa reaplicar. Pensa que, se você não reaplicar os dividendos, você está perdendo o poder de multiplicação. E você precisa usar isso ao seu favor. Aqui um exemplo de BCFF, se você aplicar os dividendos e se você não aplicar, tá? Então veja, a linha laranja é só a variação de preço de BCFF. Veja que você teria tido um rendimento de 15%. Se você reinvestisse todos os meses os dividendos, você teria um rendimento de 198%. Só que qual que é a sacada aqui? Por que você precisa reinvestir os seus dividendos? Por causa do seguinte, se você tem um imóvel de 500 mil reais, tá? E você recebe um aluguel aqui de 3 mil reais, você não pode pegar esses 3 mil reais e reinvestir, por exemplo, no banheiro do imóvel para ele valer mais e você alugar por um preço maior. Você não pode. Só que se você investe 500 mil reais num fundo imobiliário e você recebe, por exemplo, 3 mil reais, você pode reaplicar e comprar novas cotas de um fundo imobiliário. Logo no outro mês você vai receber mais do que 3 mil reais. Essa que é a sacada dos fundos imobiliários, tá? Eles são algumas das ferramentas mais poderosas que você tem de multiplicação de patrimônio, tá? Então vamos avançar. O que eu quero que vocês calculem agora? Eu quero que vocês calculem o Magic Number. O Magic Number é onde de fato o jogo começa a mudar para vocês, tá? Então eu quero que vocês calculem isso para que vocês... Na verdade eu quero que vocês aprendam a calcular isso para vocês fazerem isso depois. Aqui na live a gente está treinando. Ei, primo. Oi. Júnior, uma pergunta. Fala aí, Júnior. Nesse caso aí seria fazer os juros compostos com dividendo? Exatamente. Porque o conceito dos juros compostos, né? Geralmente assim, a gente tem um gráfico, né? Os juros simples, ele tem uma característica de fazer isso, né? Os juros compostos, eles têm uma característica de fazer isso daqui, ó. De ele render cada vez mais, né? Então, ele rende juros sobre juros. Os juros simples, não. Ele é uma linha reta. Então, se você pega os dividendos e você reaplica, no outro mês você vai ganhar mais que no anterior. Caraca. Aí, se você pega e reaplica, no outro mês você vai ganhar mais que no anterior. E assim por diante. Muito Tá? bom, Por isso cara, que a ideia é você bom. não resgatar e investir cada vez mais, Júnior. Tá? Obrigado, primo. Tamo junto. Aliás, para quem não sabe, a gente fez uma campanha muito legal, que é o 777. Então, na verdade, eram 7 primos que viriam passar 7 dias com a gente. Iriam receber 7 mil reais para investir. E a gente acabou trazendo 11 primos. Eles estão passando 7 dias com a gente. A gente tem 3 primos que estão aqui. E aí eles estão assistindo no bastidor. Hoje a gente está no nosso quinto dia, é isso? Quinto dia, né? E cara, a galera tá absorvendo, tá aqui fazendo pergunta o dia inteiro passando com a gente, tá? Você não precisa reinvestir no mesmo fundo, isso é importante. Mas vamos falar do Magic Number. O Magic Number, gente, é o seguinte. Quando vocês vão investir em fundo imobiliário, o que acontece é que os seus rendimentos, eles fazem isso, ó. Eles vêm aqui quase que numa linha reta. E em algum momento eles fazem isso, ó. Eles têm um momento aqui. Eles têm um momento em que o seu investimento ele acelera. É exatamente aqui, ó. Aqui o seu rendimento ele acelera. E eu vou explicar o porquê. E ele acelera quando você atinge o Magic Number. Então o Magic Number ele é muito importante no mundo dos fundos imobiliários, tá? E o Magic Number é basicamente o preço da cota dividido pelo dividendo que você recebe. Tá? Então, eu trouxe aqui no slide para vocês alguns exemplos, tá? Ogão, separa a calculadora, por favor, aí. Pensa assim. Imagina que eu vou investir aqui, sei lá, em BCFF, que eu dei alguns exemplos de BCFF, tá? BCFF 11. Quando eu fiz essa apresentação aqui, o BCFF 11 ele estava custando R$ 90,10. Só que BCFF dava por mês... Quanto que estava dando por mês, Hugo? 5,89 dividido por 12. 5,89 dividido por 12? 5,89 dividido por 12. Nesse caso está dando 0,49. Tá. Então o BCFF estava
gerando de dividendo por mês 49 centavos, ok? Então pegue e anota isso daí, tá? R$ 90,10 ele estava gerando 49 centavos. Então se eu estou começando a investir e eu quero começar a montar uma carteira de fundos imobiliários e eu estou começando do zero, imagina que eu tenho R$ 90,10 para investir. O que vai acontecer? Todo mês eu vou receber mais ou menos 49 centavos de rendimento. Tá? Isso daqui é o que eu vou receber todo mês. Só que isso daqui não vai me permitir reaplicar em BCFF, porque como cada cota custa R$ 90,10, eu não posso pegar 49 centavos e reaplicar aqui. Então eu preciso descobrir qual é o meu Magic Number. Dá para mostrar meu rosto também? Então eu preciso descobrir qual que é o meu Magic Number. Tá? Porque quando eu atingo o meu Magic Number, acontece uma coisa mágica aqui. Hugão, quanto que dá 90,10 dividido por 49 centavos? Um segundo. Dá 183,56. 183. Quando eu atinjo 183 cotas, o meu investimento em fundo imobiliário ele começa a acelerar. Por quê? Porque ó, eu tenho aquele gráfico, lembra? Então, eu tenho aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o número de cotas, tá? Número de cotas. E aqui eu tenho o meu rendimento. Aqui eu tenho 183 cotas. E o meu rendimento até aqui, ele faz assim, ó. Até aqui, ó. Quando eu atinjo 183 cotas, o meu rendimento começa a fazer isso, ó. E o rendimento aumenta. Talvez não nessa proporção aqui, eu fui extremista, mas ele aumenta. Por quê? Porque aqui eu atingi o Magic Number. Por que eu atingi o Magic Number? Porque quando eu tenho 183 cotas de BCFF 11, o meu rendimento mensal aqui, ele está em R$ 90,10. Significa que no outro mês eu vou ter 184 cotas, porque eu vou pegar R$ 90,10 e vou reaplicar. Então eu tenho 184 cotas. Só que aí, no outro mês, eu tenho mais uma cota. Então eu tenho 185 cotas. No outro mês eu tenho 186 cotas. Só que, se eu tenho aqui um número de cotas, eu gero um rendimento. Se eu tenho um número maior de cotas, eu gero mais rendimento. Então, quanto maior a base de ativos eu tenho, mais dinheiro eu recebo. Só que quanto mais dinheiro eu recebo, mais ativos eu posso comprar. E quanto mais ativos eu compro, mais dividendos eu recebo. E aqui eu começo a exponencializar o meu fluxo de rendimentos mensais. E quanto mais recebo, mais eu aplico. Quanto mais eu aplico, mais eu ganho. E aí eu chego no que um dos melhores livros de investimentos tem no seu título como conceito, que é o conceito de Snowball, que é um livro do Warren Buffett, né, sobre a história dele. Então é quando eu atinjo o efeito bola de neve. É quando, cara, os rendimentos eles começam a ficar tão brutos, tão grandes, que eles começam a gerar o que eu quero de fato, que é os juros compostos na prática, o dinheiro trabalhando para mim e trabalhando cada vez mais e gerando esse efeito bonito. Vocês pegaram isso daqui, gente? O pessoal falou 184 cotas, tem razão. Vocês sempre arredondam para cima o Magic Number, tá? Porque como deu 183, alguma coisa, o correto seria 184. Mas obviamente eu estou arredondando aqui.